Olá, meus irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui agradecendo o convite para mais um Evangelho, estudando essas passagens do Cristo. E antes de começar, vamos à nossa prece, à nossa oração. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade e abençoa o nosso esforço para o Teu reino atingir. E dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. Tu és a glória e a esperança, és a paz, o amor que nos envolve neste momento, nos conectando com o lar espírita luz e amor, com a espiritualidade maior, saudando também todos os nossos irmãos encarnados que trabalham nessa casa de luz e amor. E assim, vamos a mais este momento de muita luz que o Evangelho nos traz. Como diz Jesus, o seu Evangelho, que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, hoje nós temos um texto que é bastante interessante, não é? Ele está no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esta frase, até hoje, traz muitas controvérsias. E na época de Jesus, mais ainda. Hoje nós já temos conhecimento para poder absorver esse estudo e esse conhecimento, como a gente falou, né? O conhecimento, o estudo é muito importante. E o texto vai trazer um diálogo de Jesus com Nicodemos, falando da reencarnação, que dentro do texto, antigamente a reencarnação era conhecida como ressurreição. E até hoje as pessoas acham ressurgir é morrer aqui e ressurgir no céu, né? No plano espiritual. Mas não fala da reencarnação, da volta. Então vamos ao texto que nos chama a atenção para essa passagem. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestres, vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele? Aí Jesus responde e lhe disse: Na verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Nicodemos reconhece a realeza de Jesus, porque Jesus estava provando a sua identidade. Primeiro, porque os profetas já haviam falado sobre a vinda desse Messias, e ele correspondia a tudo que foi visto antigamente no Antigo Testamento. Então, ele está confirmando. Aí Jesus fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que a gente vai entender? Uma só existência é muito pouco para abarcar todo o conhecimento que um espírito vai ter necessidade na sua jornada espiritual, no seu caminho, que a gente fala, caminho da luz, né? Nós nascemos puros ignorantes, puros de sentimentos, ignorantes de conhecimento. Então, a parte que nos cabe agora será as instruções dos espíritos, que está no item 24, 25 e 26 do Evangelho. E nessas instruções, eles trazem os limites da encarnação. Muito de nós espíritas perguntamos, existe limite nas encarnações? A resposta está aqui.
A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. E a necessidade? Então, se ela não tem limite, para que eu vou ficar reencarnando? Para que eu tenho que voltar aqui? Que está no item 25. A encarnação é uma punição e somente homens, os espíritos culpados, é que eles estão sujeitos? Olha a pergunta. Só os culpados é que estão sujeitos à reencarnação? Resposta. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Então, a encarnação é necessária para que a gente possa caminhar. Como ele fala, precisamos de um corpo para trabalhar o nosso espírito no primeiro momento, da matéria densa, não é? Então, essa transformação que envolve, é preciso de ter uma nova identidade, não é? Imagina, se eu desencarno eu com esse corpo, com esse nome e volto com o mesmo jeito. Não, a gente vai, aprende na espiritualidade depois da morte e ressurge num outro corpo, preparado para nos receber através dos pais, não é? A gente sabe que existe todo um trabalho que não cabe agora eu estar comentando, de como forma essa família. Mas vamos lá. E como a vida precisasse, é como se a gente está encarnado e chega já na maturidade. Não dá para prolongar. O corpo é perene. Nós vamos desencarnar. Só que é um pouco... Vamos supor que viva 70, 50 ou 20 anos. É pouco para aprender tanta coisa, mesmo desencarnando numa idade mais avançada, não é? Então há uma necessidade, sim, né? Então ela é um processo necessário que Deus coloca, que chega a ser assim, uma imposição, não uma imposição ruim, mas é uma maneira, é a ferramenta o corpo tem para desenvolver a parte moral, intelectual do espírito. E aí ele vai, essa ferramenta do corpo é uma ferramenta. Ele vai se aprimorando através do nosso livre-arbítrio, das experiências que a vida corporal nos oferece, essa interação social que a gente tem com a família, com os amigos, com os trabalhadores do Lar Espírita Luz e Amor, dos trabalhadores do nosso meio de trabalho também, social, né, que todo mundo trabalha. E aí eles vão refinando, nós vamos refinando através do contato social e nos aperfeiçoando através dos embates que a gente tem, dos conhecimentos que a gente vai adquirindo. A gente vai conquistando as nossas virtudes, porque nós somos filhos de Deus. Né? Tem um expositor que até falava muito no Leland, e ele diz que se somos filhos de Deus, deusinhos nós somos. E Jesus falou isso, vós sois deuses, quer dizer, nós temos capacidade de conhecer, só que uma vida só não vai dar. Então, quais são essas necessidades que nós temos de estar reencarnando? Na interação da matéria, ela estimula a nossa inteligência, a nossa vontade, não é? Nós estamos aqui para aprender com boa vontade, não é? O discernimento, ajudando o espírito a progredir de um estado inferior para um estado mais superior. É uma escala. Então, existe uma ação que Deus, né, criando, ela permite que os espíritos contribuam para a obra divina, utilizando o corpo como instrumento de trabalho e realização. No primeiro momento, nós éramos lá das caverninhas. Olha como nós evoluímos. O que a gente tinha de moradia? O que a gente conhecia de instrumentos? O que a gente conhecia de agricultura? Então, a inteligência do homem vai dando
oportunidade dele se desenvolver e o mundo também vai na mesma linha, né? Mas não pode esquecer, tanto a parte moral quanto intelectual tem que estar no nível mesmo nível, o que não acontece. Então a gente vai ter que ter várias encarnações para poder estar trabalhando isso. Reparar laços sociais, família, amigos. A reencarnação no mesmo grupo familiar ou social, ela possibilita as reparações dos danos que a gente tenha provocado no passado, fortalecendo os laços de amor, de fraternidade, que são a base para o nosso desenvolvimento espiritual. A família nos dá essa oportunidade. Nós somos instrumentos, eles são os instrumentos nossos para a gente estar trabalhando. A encarnação é uma necessidade até que ela é necessária? Sim, até que o espírito atinja a pureza, agindo com etapas, como se a gente estivesse na escola, não é assim? A gente chega, hoje tem até maternal, né? Mas antigamente era menos, a gente começava com 7 anos, hoje já as crianças já começam com a mais tenra idade. Mas a escala dos estudos é mais ou menos a escala do espírito. A gente chega sem saber nada, não sabe ler, não sabe escrever. E aí, com o conhecimento que temos dos mestres, né, os nossos professores, a gente vai galgando essa evolução. Sai do zero e chega, que é o nosso objetivo, a ser um espírito superior. Há limites, então? Não tem limites, sendo um processo contínuo de evolução, onde à medida que o espírito se purifica, porque o corpo nosso ainda é denso, foi mais denso, né? A gente era bem mais denso no tempo das cavernas, né? Mesmo as feições. Então, o espírito também vai se purificando, o corpo. Nos mundos inferiores, como eu coloquei, ele é denso, e nos mundos mais avançados ele é fluídico. Aí não precisa mais de encarnação. Os pontos chaves desse limite é que a progressão da matéria, nós vamos evoluindo com o corpo também que vai mudando. E nós vamos avançando e vamos conquistando invólucros cada vez mais etéreos. Sabemos que em Júpiter tem uma humanidade. Por que a gente não vê? Porque o corpo espiritual, o perispírito, é mais sutil. O nosso perispírito, muitas vezes, um espírito ainda na ignorância, ele é muito denso. Então, a gente, através do intelecto e do amor, a gente vai trazendo ao nosso espírito essa fluidez. E à medida que o corpo se purifica, ele se liberta da necessidade de estar em mundos mais grosseiros. À medida, como eu falei, nós podemos estar em mundos já onde a densidade é menor. Então, o perispírito também evolui, né? Se ele era denso, então ele vai se depurando e torna-se até sutil. E se confunde até no mundo superior, se confunde com o próprio espírito, porque nós somos luz. Nós temos que brilhar a nossa luz. É a mesma coisa que tiver na janela um vidro sujo. Você não consegue enxergar o que está do lado de lá. Mas se ele estiver limpo, às vezes a nitidez é tão grande que nem faz diferença. A gente nem repara que existe esse vidro. Agora, se ele estiver sujo, a gente vai ter uma distorção da realidade. Então, é nesse sentido, vai se purificando até que esses espíritos puros são luz. Eles se apresentam como luz, né? E essa encarnação termina no espírito quando ele atinge a perfeição. Mas eles podem encarnar, os espíritos puros, no mundo inferior, através de missão. A gente sabe que Jesus levou 1.000, 2.000, 3.000 anos
na sua pureza espiritual, porque Jesus já tinha conseguido o máximo, ele teve que começar a densar o seu corpo. Então foi vindo em camadas, até que ele conseguisse ter um corpo mais denso para um espírito que já era de luz. E Jesus sofria. A gente sabe que Jesus até, na Bíblia, coloca que às vezes ele suava sangue. Não é que é um sofrimento imposto, mas é que o espírito de Jesus era tão sutil, com uma energia tão boa, que às vezes o corpo, né, não dava condição dele fazer tudo que ele estava ali sofrendo, não é? Sabia que ia passar pelas dificuldades para nos mostrar este caminho que o Espírito segue, puro, ignorante, até chegar à perfeição. Então essa velocidade, esse tempo que ficamos, aprisionados na matéria, depende da velocidade que nós, espíritos, vamos trabalhar na nossa purificação. Então, tem limite? Não. A gente sabe também que Jesus foi um dos espíritos que, na escolha, ele só seguiu o caminho da luz, o caminho reto. E nós fazemos isso? Quantas vezes a vida nos traz algumas imposições de aprendizado do nosso orgulho, do nosso egoísmo, e a gente sabe qual é o caminho reto que a gente deve seguir. Tendo resiliência, tendo amor ao próximo, este é o caminho. Mas se eu escolho o outro caminho, eu saio da linha reta. E toda vez que eu saio da linha reta, eu vou ter que voltar. E o corpo físico vai me dar quantos corpos eu for necessário para eu recuperar essa linha reta que nós deixamos passar e às vezes a gente se perde. Aí vamos ter espíritos nos auxiliando, familiares, reencarnação, trazendo todo um aprendizado novamente para que a gente possa chegar até Deus, chegar no caminho que a gente possa, bem-aventurados, né? Hoje nós sabemos que vamos passar por uma transição. Então está colocado, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Essa já é uma condição da gente estar evoluindo. E cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Fazer uma reflexão íntima, reforma íntima, né, que a gente fala. Se a gente identifica numa casa, ela precisa de reforma no cano, na eletricidade, a gente faz uma introspecção e fala, eu preciso de uma reforma nesta área, na outra área. Essa daqui eu já aprendi, não preciso. Então, a encarnação é uma bênção de Deus, porque nós podemos, através do nosso corpo, trabalhar o nosso espírito. Então, ele é um invólucro apropriado ao nível de evolução que cada um tem. E no mundo onde os espíritos vivem, a sua alimentação só vai chegar na purificação. Ele não tem limites, vai encarnando, mas mesmo puro, se ele tiver a missão, ele escolher uma missão, ele pode reencarnar em mundos mais primitivos, né? A gente sabe que muitos trabalhadores do Cristo vieram com ele. Maria, José, os apóstolos, esses espíritos que nós lemos, Nicodemos, já tinha conhecimento. Agora os doutores da lei, a maioria não tinham, infelizmente. Paulo também não tinha conhecimento naquela época da missão do Cristo. Ele teve em Cristo um inimigo, até que ele recebe aquela luz, né? E fica até cego, a luz era tanta, e aí ele reconhece Jesus e caminha nesse caminho de luz, fazendo do Evangelho a sua vida. Percorreu cidades, muitas cidades, ele levou a verdade para aqueles que não conheciam o Cristo e saiu vitorioso.
mesmo sofrendo. E assim somos nós. A encarnação é uma bênção e o sofrimento é a arma, como diz, né, para essa evolução. Ou melhor, não é a arma, é a condição que temos para evoluir, tanto na parte material quanto na parte espiritual. E assim, vamos encerrando o nosso estudo e que tenhamos essa oportunidade sempre de estarmos reencarnando e encarnando através desses conhecimentos que temos e aceitar pelo amor e não pela dor tudo o que estamos vivenciando hoje. Assim seja, muito obrigada.